Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos à Experiência de Deus, sexta-feira, mês de junho, dia de São Pedro e São Paulo. Queridos filhos e filhas, quero saudar a todos nesta sexta-feira, os que estão acompanhando a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. Renova FM, toca a corneta, sacristão, sinal de Deus em todo lugar. 99.5, Deus em primeiro lugar, AM, ondas curtas. E você que me acompanha pelas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Quero saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar. Sinal digital em todo o país, em várias cidades, sinal aberto. E você que me acompanha pelas plataformas digitais. Vamos juntos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, hoje celebramos as duas colunas da igreja, São Pedro, São Paulo. De Pedro, a firmeza na fé, a confiança em Deus. De Paulo, o carisma. O apóstolo dos gentios. Duas grandes pilastras, duas grandes colunas. Ambos o seguiram Jesus. Cada um do seu jeito, mas todos como um só corpo no Espírito Santo. Cada um da sua forma, mas unidos no Espírito, permanecendo em Ti, Senhor. Por isso pedimos, dai-nos esta unidade no Espírito Santo. Dai-nos esta unidade em Deus. Dai-nos esta firmeza em Deus. Oportunamente e durante o programa, falarei sobre Pedro e Paulo. Mas agora, reza comigo. Senhor Jesus, Deus de amor e de bondade, olhastes nos olhos de Pedro e enxergaste a sua alma. Enxergaste o que ele tinha de bom e de mal e o chamaste. Eu te peço, Senhor, olhe nos meus olhos, perscruta o meu interior. Vê, Senhor, vem, Senhor, nos meus afazeres. Vem, Senhor, na minha lida do dia a dia. Passa por mim, Senhor. Passa nas minhas frustrações, nos meus insucessos, nas minhas redes vazias. Ajuda-me, Senhor, a curar o medo. Conduze-me para as águas mais profundas, como fizeste com Pedro. Conduza-me às águas mais profundas, onde eu possa fazer uma experiência diferenciada do teu amor e pertencer somente a ti, meu Deus e Senhor. São Pedro, eu também quero trocar as minhas redes. Eu também quero deixar a barca
e seguir Jesus. Querido Deus, eu também quero, no caminho de Damasco, fazer a experiência que Paulo fez. Deixar o cavalo, deixar a armadura, deixar os títulos e seguir-te. Hoje eu e você somos chamados a olhar para dois grandes apóstolos. Como rezamos, Pedro venceu suas frustrações, venceu seus medos e foi lapidado por Jesus. Deixou tudo e o seguiu. Ele foi condenado a ser crucificado. E naquele momento chegou a dizer: não mereço morrer como meu Senhor Jesus Cristo. Se tenho que ser crucificado, que seja de cabeça para baixo. Pedro, fiel até o fim, o único apóstolo crucificado, o mais próximo de Jesus, até na morte. Já parou para pensar? O mais próximo de Jesus, o que mais Jesus confiou, mas aquele que negou. Mas você percebe que para Jesus não significou nada. Diante do amor que Pedro reforçou dizer: eu te amo, tu sabes tudo. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus aceitou. Morreu igual o mestre. Só não de cabeça para cima, porque pediu: se tenho que ser crucificado, que seja de cabeça para baixo. Paulo, quantas vezes naufraguei, quantas vezes açoites recebi, arrastado fui para fora da cidade, mordido por serpentes, passei fome, sede, e foi decapitado. São Paulo, aonde no lugar do seu martírio a cabeça caiu por 3 vezes, em 3 lugares uma fonte surgiu. Não te lembra, Jesus? Eu sou a fonte da água viva. Filhos, com toda a força e amor, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. Toca-me, Senhor, liberta-me, Senhor, santifica, meu Senhor. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Escute esse testemunho, por favor. Padre, eu alcancei uma graça muito grande. Eu tenho uma filha médica que se formou em clínico geral aos 24 anos. Fez pós-graduação para se tornar uma dermatologista. E eu tomei posse das Santas Chagas, pedindo que Deus derramasse uma gota do seu sangue redentor sobre ela e fizesse com que ela passasse nessa prova. Sim. Pois a prova de título é mais difícil do que o vestibular. Eram 2 etapas. Padre, não é que ela passou? Hoje, assim, eu agradeço a Deus, as Santas Chagas, que eu sou devota. Amém. E agradeço pelo Senhor estar todos os dias em minha casa. Eu sou de Santa Catarina e Sara, escuto o Senhor
pela rádio difusora AM 910. Meu nome é Eliane, sou associada e associada multiplicadora. Amém, Toco o sino, sacristão, Eliane. tudo que eu tenho direito. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode tocar, sacristão. Parabéns, Eliane, de Santa Catarina, companhia de Sara. Ela disse, sou associada e associada multiplicadora. Que coisa boa. E fico tão feliz que essa devoção das Santas Chagas tem crescido, crescido, crescido. E o Senhor, o sangue redentor, tem produzido os grandes frutos, temporais e principalmente espirituais. Meu abraço a Santa Catarina. Eu vou atender a Rita, mas antes, sacristão, ânimo aí, meu filho, porque eu quero dizer que amanhã eu estarei em Crato. Isso mesmo, amanhã em Crato. Missa e show às 18 horas. Povo de Crato, você que me acompanha ali pela TV também. Dia 1º de julho, portanto, domingo agora, eu estarei em Fortaleza, já tenho o seu convite. Olha lá, lançamento do combate espiritual no ginásio Paulo Sarazarte. Então, em Crato, missa e show em Crato. Amanhã, dia 30. Domingo, eu estarei em Fortaleza, lançamento do livro Combate Espiritual no Paulo Sarazarte. Os convites nas lojas Casa Pio. Dia 2 de julho, toca a corneta, sacristão. São Gonçalo do Amarante, Ceará, lançamento do livro Combate Espiritual no Porto de Pecém. Não esquece, às 16 horas. Dia 6 de julho, sexta-feira, Carmo do Cajuru. Mostra aqui. Momento de espiritualidade, tá na mão de Deus conceder o livro Combate Espiritual. Você encontra lá em Carmos do Cajuru, na livraria Nossa Senhora do Carmo, na livraria João Paulo II, na livraria Sagrada Face. Lembrando, queridos filhos e filhas, dia 7 de julho, BH, ô povo querido de BH e toda a região, estejam lá na Arena Novo Mundo, às 16 horas, lançamento do livro Combate Espiritual, e eu estarei, e você adquire o convite na livraria Leitura do Shopping Cidade. Onde vai ser em BH? Arena Mundo Novo. Dia 8 estarei em Diamantina. Muito obrigado, Dom Darcy, pelo convite. Estarei no Missa e Show. Está na mão de Deus. Na verdade, será às 16 horas na Praça da Catedral Arquidiocesana de Diamantina. 100 anos de elevação da Arquidiocese, 150 anos do Seminário Sagrado Coração de Jesus. Dia 13 de julho, eu estarei em São Paulo e dia 15, Cachoeira Paulista. Rita, que a paz do Senhor esteja com você. Com o senhor também, padre. Deus abençoe, Rita. O senhor também, padre. Bom dia, padre. Bom dia. De onde você fala, Rita? Padre, eu falo de Casa Branca. Eu ouço o senhor pela Rádio Difusora AM. Minha saudação à Rádio Difusora AM, minha saudação à Casa Branca e a todo o povo do estado de São Paulo. Pois não, Rita? Padre, eu queria um aconselhamento. Por favor. Eu sou casada há 11 anos. Só que, padre, eu vivo como se fosse numa prisão. Eu namoro, vamos colocar aí, mais de 20 anos com esse meu primeiro namorado. Foi ele, nós já namoramos, ficamos noivas. Só que ele é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito possessiva. Ele bebia, muito ciumento. Quando eu trabalhava, ele já não deixava eu conversar com as pessoas, eu não podia ter contato com ninguém. Enfim, hoje há 2 anos eu descobri, ele é empresário, é uma pessoa bem-sucedida, e eu falei em separação. E eu descobri que eu não tenho direito à comunhão, que é comunhão de bens. Por quê? E eu não tenho direito a nada. Por quê? Porque na separação colocou aquela comunhão total de bens. Separação então, total. Hã? Separação total. Total, é. Então eu vou sair com uma mão na frente e outra atrás. E eu tenho nós temos uma filha. E essa filha que nós temos, pai,
Padre, nós sofremos muito. É uma criança que me ajuda muito, ela vê o sofrimento que eu passo. O pai bebe, ele bebe muito. Ele se torna muito agressivo quando chega em casa. Ele chega em casa, nós não podemos, assim, dar 10 horas da noite, 10h30, nós já temos que deitar, dormir, porque ele impõe isso. Ele diz que eu tenho casa com outras pessoas. Aí isso, há anos eu fui segurando. O meu pai não sabia disso, a minha mãe não sabia. Eu perdi o meu pai sem saber disso. Acabou falecendo e ele não soube da história. E eu cheguei a contar isso para minha mãe no ano passado. E ele começou a me caluniar. E eu denunciei ele, padre, porque eu não aguentei mais. De tanto ele falar que eu tinha outra pessoa, que eu saía. E uma vez, na frente da minha filha, ele começou a falar que eu saía com um vizinho. Ele mandou eu levar a menina para andar de bicicleta, dizendo que pode andar, leva a sua filha para andar agora, que você pode encontrar com o seu amante. E isso me deixou muito mal, padre. Aí eu acabei denunciando. E toda vez ele chegava, ele bebia, ele falava que eu tinha outra pessoa. Uma vez teve uma festa na escola, ele falou assim para mim, a sua filha não dançou você não dançou pro seu pai, você dançou pro seu outro pai. Isso, coisas assim, padre, sempre foi assim. Sim. E eu tô no limite, padre. Eu não aguento mais, eu tô sem força. Aí, recentemente, nós temos uma cachorrinha, a menina deixou o cachorrinho entrar dentro de casa. Ele colocou o cachorro para fora. Ele cortou todo o fio do Wi-Fi aqui dentro de casa. Ele chega dentro de casa, ele corta o fio, ele desliga o Wi-Fi para a gente não ter contato, para que eu não possa ter contato nenhum com minhas irmãs, que eu não posso falar em WhatsApp nem nada. Mas ele pode ter contato, ele fala com o funcionário, ele fala com os clientes, ele fala com as pessoas. Eu não posso ter contato, tá? Com ninguém. Só um minutinho, quando você denunciou, foi tomada alguma providência? Nós foi chamado, tanto eu quanto ele, na delegacia. E no dia que ele estava fazendo isso, ele chegou em casa dando murro, né? Eu saí de casa e fui dormir na minha mãe. Ele começou a dar cavalinho de pau, correndo. Mas como ele é uma pessoa influente na cidade, o que a polícia deveria ter feito? Como ele estava alcoolizado, a polícia deveria ter levado e prendido ele. Ele poderia ter sido preso. Não fizeram nada. A minha filha vendo tudo aquilo, ele me defamando, falando filha, coisas só que você absurdas. tem noção que todo mundo ali em Casa Branca agora está escutando o que você está falando? Sim, eu tenho noção, padre, tenho noção. E isso não vai repercutir na tua vida? Ai, padre, o que eu vou fazer? Eu fiquei agora... É complicado. Você tem noção de que você está contando isso para toda a cidade. Padre, eu não aguento mais, padre. Entendi. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Queridos filhos e filhas, eu estou com a Rita de Casa Branca, me acompanha pela Rádio Difusora. Minha saudação ao diretor José Carlos, a Dom Antônio Emídio Vilar, de São João da Boa Vista. E Rita, por favor, eu fui para o intervalo preocupado, mas eu entendo que você queira falar e está justo. Você chegou no seu limite. Agora, Rita, a questão é a seguinte. Como lidar com isso? Primeiro, por favor, se alguém é de Casa Branca, se põe a ajudar a Rita. Rita, você não pode, há 11 anos, viver esse tipo de prisão. Você não merece isso, ser tratada dessa forma. Uma pessoa pode ser muito bem sucedido, pode ser um grande empresário, influente, mas não pode tratar uma esposa e a filha desse jeito. Então, não é justo.
Você não é um cachorrinho para ser educado, para ser feito assim, de cortar Wi-Fi, de não deixar. E você viu que você foi perdendo espaço e ele foi ganhando. Eu acredito, e de fato, eu quero primeiro dizer, se alguém, o telefone dela vai ficar aqui. Depois você não desliga, você deixa teu telefone. Se alguém de Casa Branca, até a nossa equipe vai ligar para você, para ver o que você pode fazer. Primeiro, você tem certeza que você assinou esse documento de separação total de bens? Porque você assinou? Eu assinei no civil, né, padre? Tá. Só que eu acho que aqui é um achismo, tá? É um achismo puro. Mas não é assim. Não Aí é eu assim. conversei com ele esses dias e falei para ele que isso não era certo. Que eu faço tudo, deixei de estudar, deixei a E viver ele a minha respondeu o vida. que para você? Aí, quando ele está são, ele é outra pessoa. Aí ele virou e falou assim, que ele não vai fazer nada, que ele não pretende me prejudicar. Desde que você Nada. fique cordeirinho dentro de casa, né? É? Desde que você fique como cordeirinho, ele Sim, pintando e bordando, né? debaixo dele, da asa dele. A gente não Da sai, não asa tem dele. amigo, não tem amizade com ninguém, padre. Não temos amizade com ninguém. Ninguém Você tem que presta pra pensar ele. agora, Ninguém. você está pagando um preço, mas tem que pensar na tua filha. Sim, é o que eu falo pra ele. Você tem que pensar na tua filha, tem que procurar ajuda. Você Eu tem faço tratamento há mais de 15 anos. e tem que procurar os seus direitos. Então, e eu rezo a Deus Nosso Senhor que alguém te ajude. Você vai passar o número para nossa secretária, para a telefonista. O telefone da Rita vai ficar aqui. Não liguem curiosos. Quer ninguém de curiosidade. É alguém que realmente se propõe a ajudar. E aqui é um caso terrível, porque é uma pessoa que está sendo mantida, coagida dentro de casa. E no mínimo que o marido procure tratamento. Não adianta ser uma pessoa bem-sucedida, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Do que adianta ter o mundo inteiro e perder a sua própria vida, perder a sua própria família e tratar dessa forma? Rita, eu acolho a sua dor. Escuta, Rita. Rita, Sim, padre. você tem que lutar pelos seus direitos. Eu- E você eu tem não- que continuar a pensar em vida e não estar nesse desespero. Eu percebo na tua palavra desespero. Sim, padre. Você tem irmãos? Sim. Eles, 4. eles sabem disso? Sim, eu falei para todos eles esse ano. Há pouco tempo eu comentei com eles. O duro é que talvez eles se sintam intimidados pelo teu marido por ser bem sucedido, né? Por ter dinheiro, vamos falar a verdade, não ser bem sucedido, por ter dinheiro. Sim. Eu acolho e vamos rezar a Deus, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora ponha a mão nessa situação e uma gota do sangue redentor de Jesus possa trazer paz na sua vida. Ave Maria, reza comigo. Ave Maria, Cheia de graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita, mas não tenha receio de nessa ameaça chamar a polícia, viu? Não tenho, padre. E se possível, procure um sacerdote ali em Casa Branca, pede ajuda. A nossa equipe vai ligar para você também e tentar te ajudar. Tá bom, padre. Com certeza levarei no altar do Senhor. Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Eclesiástico, capítulo 26, versículo 28. Eclesiástico 26, capítulo 26, versículo 28. Há duas coisas que me deixam triste, e ainda outra que me faz ficar zangado. Um soldado corajoso que vive na miséria. É a primeira coisa que faz ficar triste. Diz o texto: duas coisas me fazem ficar triste. Um soldado corajoso que vive na miséria. Segundo, pessoas inteligentes que são desprezadas.
Agora, algo que faz ficar arrasado mas quem abandona uma vida correta para cair no pecado. De fato, isso deixa arrasado. Alguém que deixa uma vida correta para cair no pecado. O Senhor está pronto para acabar com ele. É difícil que um negociante deixe de errar. É impossível para o vendedor não pecar. Muitas pessoas pecam a fim de ganharem dinheiro. Quem quer ficar rico faz de conta que não vê as coisas desonestas que os outros fazem. Como uma estaca firme, quando é presa entre as duas pedras, assim o pecado se mete entre compra e venda. Se uma pessoa parar de temer o Senhor, a sua casa logo será arrasada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você entendeu o texto? Começamos no capítulo 28, no 26, versículo 28, e foi até o 27, versículo 3. Começa dizendo coisas que deixam realmente triste. Uma, pensar num soldado corajoso que vive na miséria. Segundo, pessoas inteligentes que são desprezadas. Mas agora tem algo que deixa qualquer pessoa arrasada e vem a sequência. Deixar uma vida correta para viver no pecado. Vender a alma ao diabo. Deixar uma vida correta, fascinado para ficar rico. E aí o texto deixa claro, é difícil negociar sem pecar. Por quê? Porque quem negocia quer ganhar, quem compra quer ganhar. E para ganhar dinheiro, há pessoas que pecam. É difícil ser honesto quando se trata de negócios. Não estou dizendo que é impossível. Eu estou usando o texto do Eclesiástico. É difícil ser honesto, ter uma vida reta quando se trata de negócios. O pecado sempre se mete na compra e na venda. Mas tem um último conselho importante. Nunca deixe, mesmo que você seja um negociador, compra e venda, nunca deixe de temer o Senhor. No caso aqui concreto ali de Casa Branca, você entendeu? Olha como a palavra de Deus é clara. Deixou de temer o Senhor, a casa fica arrasada. Por acaso, são os bens materiais que compram a salvação, a felicidade? Eu vou para o intervalo, eu volto já. Queridos filhos, amado povo de Deus, vamos de novo falar. O que o texto fala hoje? Não é que ele está colocando que todo negociador vai para o inferno. Ei, atenção, povo de Deus. Não está dizendo isso, não. Está dizendo que na compra e na venda o pecado entra. E ai daquele, mesmo nos negócios, que deixam de temer a Deus. O problema não é negociar. O problema é perder o temor a Deus. Você perdeu o temor a Deus? Então cuidado. A vaca vai para o brejo. Eu quero dizer mais. São Pedro, São Paulo. Eu falei bastante de Pedro, mas vou insistir. Pedro, Pedro, vai lá. Tu és, Senhor, o meu... A Barca, essa música eu gravei. Gravei, inclusive, no último DVD, né? Gravei Alma Missionária, tem lá A Barca.
É uma homenagem a Pedro. Vocês sabem que essa música, para mim, ela tem um lado emotivo vocacional, para mim. Por quê? Eu era criança, Paraíso do Norte, e participava de teatrinhos e participava do coral. E foi através dessa música que eu encenei Jesus. Por isso ela tem muito a ver com a minha vocação. E essa música tem a ver com Pedro. Pedro. Inclusive logo, estamos atrasados aí com o Padre em Missão, mas fiz algumas gravações e vai entrar São Paulo, vai entrar São Pedro. Mas falando sobre Pedro, você lembra quem é Pedro? Simão, o apóstolo. Lembrando que ele era um temperamento impulsivo, já falei isso. Aprendeu muito com Jesus, se tornou generoso. Ele foi que recebeu de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ah, São Pedro! Negou diante de um empregado. Não o conheço, mas depois, eu te amo, Senhor. Pedro é um exemplo para nós. Nós somos pedra bruta. Deixemos que Deus faça uma lapidação em nossa vida. É sério. Não é à toa que Pedro é Quefas, pedra. Ah, Jesus lapidou, hein? O Espírito Santo lapidou e muito. E muito. Se tornou o primeiro Papa. Ainda não fiz esse Padre em Missão do Covades, mas farei. Quando Pedro tentou sair de Jerusalém. Fugir! E de repente, ele encontra um que era Jesus, mas ele achava ser um forasteiro. Petros, Covades. Pedro, para onde você vai? E ele pergunta para o Senhor: para onde o Senhor vai? Eu vou para Jerusalém morrer de novo. É quando Pedro volta para enfrentar Roma, perdão. História muito bonita. Pedro é um exemplo. Daqui a pouco eu falo de Paulo, porque hoje é Pedro e Paulo. São Pedro, rogai por nós. Marisa, que a paz do Senhor esteja com você. Não escutei não. Ô, Marisa. Oi, Amém, agora escutei. Você fala de onde? Rolim de Moura. Rolim de Moura, meu abraço. Rondônia, como é que você me acompanha aí? É na Rádio Liberdade. Meu abraço à Rádio Liberdade e a todos que acompanham Dom Bruno Pedron, que é o bispo de Ji-Paraná, e ao diretor Francelino. Pois não, Marisa? Pois é, pai. Eu tenho um testemunho para contar para o senhor. Por favor. Eu tenho 4 filhos, né? Aí, uma das minhas filhas, caçula, decidiu fazer faculdade, né? Em 2009, ela saiu para poder fazer a faculdade. Mas aí ela foi fez o primeiro período, segundo período, no terceiro período começou a passar mal. Aí constataram, o professor ligou para a gente que ela não estava bem, a gente foi ao médico, aí ele disse que ela estava com depressão. Depressão, tá. Com depressão. A tua caçula. Que é a minha caçula. Como é que é o nome dela? Tatiane. Tatiane. Tá, e aí? Aí a gente levou ela no médico e passamos por muita dificuldade, foi muito difícil, passou um tempo muito sofrido. Ela, nesse tempo, ela queria se matar por várias vezes, ela tentou se matar por várias vezes. Sim. Foi uma luta muito grande. Imagino. E aí eu tive que levar ela para casa para tomar os medicamentos certinho, né? Aí que foi pior, né? Porque
Ela saiu da faculdade, aí foi mais difícil, que aí ela se trancou, ela quis ficar trancada, né? Ela estava lá na cidade, ela estava onde mesmo? Ela estava na cidade, que vizinha. Aí você trouxe para Rolim de Moura para ela ficar com você em casa e você dar tratamento Isso. para ela. Aí ficou Sim, pior. Aí eu trouxe junto com a família, né? Claro. Aí que foi pior, padre, porque por várias vezes ela tentou se matar. Tá. Né? Mas eu sempre escuto o programa do Senhor, né? Experiência de Deus. Graças a Deus, esse programa do Senhor que nos dá força, nos dá coragem, nos dá fé. Aí eu comecei a acompanhar os programas, né, Experiência de Deus. Aí um dia, depois de muito sofrimento, eu até pensava assim, meu Deus, será que Deus não vai libertar minha filha? Mas não, será que minha filha não vai ter cura, meu Deus? Sim. Mas um dia eu passando, assistindo a televisão, né? Aí o senhor falava assim, ô madrinha, Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra Evangelizar. Aí eu falei assim, meu Deus, Nossa Senhora. Olhei para cima, ergui minhas mãos e falei, Nossa Senhora, se a senhora é a mãe da obra Evangelizar, de onde eu vejo tantos testemunhos, Sim. liberta minha filha, por favor, Nossa Senhora, Sim. liberta minha filha desse sofrimento, Padre. Minha filha só foi melhorando, graças a Deus. A minha filha foi para a igreja, a minha filha fez acampamento, e uma maior. Minha filha, padre, conseguiu a formatura que tanto ela queria, que tanto ela sonhava. Nossa Senhora conseguiu para ela essa grande formatura, padre. Então ela não é só mais a madrinha da obra Evangelizar, mas Nossa Senhora do Carmo é a madrinha da Tatiane e da Marisa. Isso, e padre, falei assim para ela, para Nossa Senhora, se minha filha receber essa bênção, eu vou levar minha filha à igreja do Padre Mazotti para ele consagrar ela aos pés de Nossa Senhora do Carmo. Farei com grande prazer. Você já fez isso? Ainda não, padre, eu estou querendo marcar, eu vou aí. Mas tem que marcar. Eu faço, tô assumindo que eu quero fazer. Eu já fazia isso lá em Pinhais. Eu fazia isso, quem lembra de... Eu fazia as consagrações a Nossa Senhora quem não era consagrado. E essa aqui eu quero fazer, Marisa. Só que você marca para não perder viagem, que o Rolim de Moura é longe. Eu vou com o maior orgulho. E eu quero ter... pode puxar o telefone depois dela aí, marcar que ela vem. E eu quero fazer essa consagração a Nossa Senhora do Carmo. Olha, filha, eu tenho devoção a Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora do Carmo é que eu uso o título. Nunca se ouviu dizer que alguém tendo recorrido a vós tenha ficado desamparado, mãe. Que lindo o seu testemunho, viu, Marisa? É verdade, padre. Oi. E se eu ver, padre, a gente trabalha na cidade, a gente vende no trailer. E no trailer apareceu um rosário. Esse rosário ficou muito tempo. A gente falava, de quem é esse rosário? Não aparece o dono. Aí eu fiquei com ele para mim em casa. Aí depois que ela recebeu a bênção, eu olhei assim, olha aqui esse rosário, de quem que é? E não é de Nossa Senhora do Carmo? Amém! Eu vou pro intervalo, eu volto já. Não existe coincidência não, meu filho. Deu ciência. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, antes eu só queria falar, Marisa contou, meu abraço lá de Rolim de Moura, Rádio Liberdade, Francelino é o diretor, Dom Bruno Pedron. Gente, uma tradição antiga de consagração. Deixa eu só explicar isso. Tem a batismo e a consagração. Tem muita gente que não foi consagrada a Nossa Senhora, geralmente a Nossa Senhora. Por isso eu fazia a consagração. E foi promessa tua, Marisa. Se você quiser não fazer, você vai... É só um padre que vai desfazer ali essa promessa. Do contrário, vamos sim consagrar Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra e madrinha da sua filha Tatiane. Mas tem que marcar. Por isso, venha, mas com... Porque não é porque eu sou importante, pelo amor de Deus, gente. É que eu tô com o pé na estrada sempre.
tô no santuário, não tenho preguiça de rezar. Se eu rezo ao meio-dia, rezo 2, rezo 3. Mas a necessidade me faz, às vezes, estar viajando. Então, por isso que eu falo marcar, para ter certeza que eu estou aqui. Parabéns hoje à Rádio Fonte de Água Viva, FM 104,9, Manuel Ribas. Parabéns à Rádio Juriti AM de Paracatu, Minas Gerais. Parabéns à Rádio Liberdade FM de Rolim. Ô, sacristão! Toca o sino, hoje é aniversário da Rolim de Moura. Não sabia, acabei de falar com a Marisa de Rolim de Moura, Rádio Liberdade. Parabéns, Rádio Liberdade, Rolim de Moura. Olha que presentão para vocês, hein? Um ouvinte daí falando. Rádio Pimenta Bueno, FM 87,9, Pimenta Bueno, Rondônia. Rádio Princesa de Guaporé, FM 99,5, Costa Marques, Rondônia. E olha, gente, não foi nada combinado não, hein? Hoje é dia de São Paulo. E eu aproveito para fazer um convite. Paulo é apaixonante, tanto quanto Pedro. Por isso, eu estarei fazendo, e dá tempo, Caminhos de Paulo. Nesse Caminhos de Paulo, eu vou passar pela casa de Nossa Senhora. E você já mandou sua intenção? Já mandou? Eu levarei na casa de Nossa Senhora. O pessoal está queimando ali. E não é assim que eu vou levar pendrive, não. Não me venha com pendrive, que eu não vou deixar pendrive lá. Tem que queimar CD. Eita, Paty, o senhor é dos antigos. Eu levaria folha. Mas não vou levar folha por uma questão de ecologia. Não é não? Estão dizendo para quem imprimir. Então, vou queimar o CDzinho, que eu quero levar todos os nomes que vocês estão mandando. Mas vamos junto fazer essa experiência? Entre em contato conosco. É Caminhos de Paulo, 3221-6040, 3221-6020. Tem vagas e está bem facilitado, dá tempo para ir, tem condições. Liga lá, vamos lá. Filhos queridos, como eu disse, eu estou na associação, estou no santuário, me esforço muito, mas como você está vendo, amanhã estarei em Crato. Depois, Fortaleza, domingo. Ei, domingo agora, gente, Fortaleza. Como é que estão aí os convites? Já foi atrás? No Paulo Sarazarte. Você encontra na lojas Casa Pio. Depois, isso no domingo. Na segunda-feira, tem programa às 10 horas, mas eu estarei no Combate Espiritual. E aí, povo do Brasil, você já adquiriu? Página 86, página 86. Segunda-feira, é segunda, amanhã, não, segunda-feira. Eu vou atender um ouvinte e que aquele que lê para mim a oração 86 vai ganhar um CD. Combinado? Segunda-feira. Amanhã não, segunda-feira. Eu estarei em São Gonçalo do Amarante, lançamento do livro Combate Espiritual. Dia 6, Carmo do Cajuru. Dia 7, Belo Horizonte. Jesus, Maria, José, me ajude, Senhor. E dia 8, Diamantina. Dia 13, São Paulo. Dia 15, Cachoeira Paulista, Canção Nova. Vamos à novena? Vem, soberano Deus! Vem, soberano Deus! Mais informação, você tem tudo no site Padre Reginaldo Manzotti. Vai lá. Eu adoro essa música, hein? Adoro, gosto demais. Derrube as muralhas! Vá à frente nas batalhas, Senhor! E nós estamos no 5º dia São Bento. Eu estou com as 2 medalhas aqui, que é o que dá para levar em viagem. Vamos juntos? Se eu cair, me ajude a levantar. E, Senhor, eu quero pedir pela Rita. Meu Deus, lá de Casa Branca. Não consigo esquecer. Situação difícil, gente. Rezemos, 5º dia. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Pela 2ª vez. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. São Bento, olha por essa filha e tantas mulheres, homens que sofrem a mesma situação, privações. Que em nossas famílias reine a paz.
tranquilidade. Que se afastem de toda desgraça corporal, temporal, espiritual. Que se afaste toda desgraça corporal, temporal, espiritual, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que peço hoje, dia 29, dia de São Pedro e São Paulo, hoje, quinto dia da novena, sexta-feira. São Bento, dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. São Bento, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, ó Deus. Hoje, por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai os remédios, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.